E aí, galera, domingo, 4 horas da tarde, é dia de clássico, hein? Teremos Botafogo e Vasco, né? Nona rodada do Campeonato Carioca, esse primeiro turno da competição, né? E a equipe do Vasco precisa da vitória para poder entrar dentro do G4 do Cariocão, né? Tá bem disputado, Flamengo 18, Fluminense 18, Nova Iguaçu 15, Botafogo 14, Vasco 13, Portuguesa também 13 pontos. A disputa tá muito grande, né? E o Vasco vai correr atrás desses 3 pontos. Vai jogar contra a equipe do Botafogo. Na minha opinião, o Botafogo tem um elenco um pouco melhor do que o do Vasco, mas acredito que teremos um bom jogo entre as duas equipes. Galera, deixe nos comentários aí o que vocês acham dessa partida entre Botafogo e Vasco. Será que vamos ter uma grande partida? Deixa nos comentários a opinião de vocês. E não esqueça também, galera, deixa seu like também, que é muito importante para o nosso canal. E vamos acompanhar a imprensa esportiva falando tudo sobre o jogo aí que teremos entre Botafogo e Vasco. E deixe o palpite de vocês também nos comentários. Sobre a data, né? Não sei se vai ter data pra frente. Não tem, Não tem pô. data. Então, não tem. Tem data nem porque precisa. O Abel ontem, no jogo do Palmeiras com o São Bernardo, ele na coletiva ainda brincou. Falou assim, pô, a hora que deu problema lá na luz e tal, fiquei pensando, putz, mas não tem calendário, não tem data pra quando vão jogar o jogo agora, Porque vai apertar William, tudo e tal. Não tem data mais pra desavisado, ninguém. ele pega o calendário e fala, mas nesse final de semana, nessa quarta-feira, mas Esquece. cara, é impossível Não tem. jogar. É impossível. Pô, os caras estão batendo cabeça aí com o negócio da Copa América e tal, não tem data. Os caras, mas vai ter que acabar o campeonato no outro ano. Não, mas põe a Copa do Brasil, daqui a pouco a gente fala disso. É porque o jogo é domingo, né? E o Botafogo joga quarta na altitude, né? Exatamente. Se tivesse data, eu acho que até o Botafogo ia... Opa, faz sentido. Tudo bem, dá uma descansadinha. Faz joga. sentido, mas a questão é que o calendário que a gente sempre fala aqui que é um grande problema do futebol brasileiro e os clubes são coniventes nisso, né? Importante falar. Pra caramba, Muito pra conivente. caramba. Né, com essa situação. Eu não tô diminuindo o aborrecimento do Vasco com a arbitragem. Sim. Existe e é justo. Acho justo também. E é justo. Agora, se adiar o jogo por causa... Aí chegamos num patamar perigosíssimo. Se a moda pega... Eu acho que o Vasco não entendeu o futebol brasileiro direito, a atual direção da SAF, porque... vou falar uma das piores coisas... Mas é que a gente- o Alexandre Matos que tá lá, não entendeu Mas o uma futebol das brasileiro? piores... Bom, a não ser que ele saiba de alguma coisa que eu não sei, tudo diz o seguinte sobre como funciona o futebol brasileiro. Eu vou dizer uma das coisas piores que eu posso dizer, mas é, infelizmente, a realidade. Quem está vendo a gente pode discordar. Dá para o juiz que vai apitar Vasco e Botafogo, se ele for da Ferge, errar contra o Vasco? De novo? Tá. Você acha? Você acha que não? Ah, Dois já- jogadores aqui que podem falar. eu acho que Se pode. ele não entra É que- pressionado, não entra é- pressionado, Vasco- não errar. Vasco- Não deve, né? Não deve, né? O Donan vai lembrar um exemplo Caras que são eu pé da vou vida dar. aqui. Assim, Nossa, eu tô indo olha- pro outro... Eu tô indo pro Donan, outro... só Gente, você pegou o Eu tô round. indo... Ele vai falar, né? Eu não vou falar nada. jogo Deixa que ele Fluminense fala. falaram- Eu tô foi muito criticando, falado. né? Essa aí de vetar o árbitro. Isso é digno de crítica. O que eu vou falar agora, beira o absurdo, se fosse colocar no cenário de hoje. Para brasileiro, para não ter problema, aquele negócio de suspeitas, botaram os clássicos na última rodada do primeiro turno. Ah, do eu segundo lembro. turno. 2011. 2011. Última rodada do primeiro turno, Vasco e Flamengo. Polêmica, mesma coisa. Ah, não vai apitar ele, não vai apitar aquele, querer um árbitro aqui, botaram o Bassols. Queriam um árbitro de fora, botaram o Bassols. Deu M. Ele não deu um pênalti do Léo Moura no Bernardo. E Claríssimo. se tem VAR, Bernardo pedalou, tirou a bola, Léo Moura pegou. Claríssimo. Beleza. Imagina o jogo do segundo turno. O Vasco brigando ponto a ponto com o Corinthians pelo título. Última rodada. Né? Última rodada. Ah, vai vir o árbitro da FIFA, não. Queremos um árbitro de Marte. Menos. Não optava. Botaram um árbitro do Rio de Janeiro. De novo. Adivinha Sabe qual quem? foi o árbitro? Bassols. Cara, os caras repetiram o árbitro, cara. E aí aconteceu o quê? Pênalti não dá no Diego Souza. Cara, o Williams puxa o Diego Souza assim. Ó, eu tenho uma foto no lembro celular até hoje. Era disputa de título com Com o Corinthians. Não. Você tem a foto Ah, aí. Tem uma foto no celular. Cara, e assim, é um horror surreal. Deu polêmica, os caras botaram o mesmo árbitro. O mesmo árbitro. Então, quer dizer, isso nós estamos falando 13 anos atrás. E nós estamos discutindo o mesmo problema. Mesmo problema. E sabe o que isso aconteceu com isso aí, né? O Vasco perdeu um título nacional. A verdade tem que ser falado. O Vasco perdeu um título nacional por conta disso. Eu não estou tirando o mérito do Corinthians, tá? Sim. Nenhum mérito do trabalho que o Tite fez na E época. tá nos favoritos ainda. Mas na época, o Vasco realmente foi prejudicado pela arbitragem. O Praz estava lá, ele estava em campo, ele viu. Olha isso, rapaz. É que não vai dar. Mas tem Não vai dar pra mostrar dentro aqui. do que o Praz falou, né? E aí para uma outra, e eu concordo com o Praz, e aí vou para uma outra linha também. Depende do erro. Depende do erro. Se o erro for tão clamoroso, o jogador já entra. Sabe qual foi o erro desse árbitro
um dos erros, e o maior erro para mim, o que comprometeu muito. É difícil você achar um acerto. É difícil, mas assim, sabe qual foi? Porque é o seguinte, no lance da expulsão do Thiago e do Medel, se eu sou o Fernando Diniz, eu pago uma janta pro Thiago. Se bem que o problema foi esse, porque em 5 segundos ou 30 segundos ele deu o cartão para 6 pessoas. Foi. O Diniz já tinha sido expulso, não Sim, o Diniz já tinha sido expulso e tal, mas ele já tinha dado o cartão ali naquele período ali foi naquele escanteio, trágico, ele deu 6 cartões, foram 3 duplas de marcação individual que ele deu o cartão. Quando o André foi e agrediu o jogador do Zé Gabriel. Vasco. O André agrediu o jogador do Vasco, ele Já não tinha foi amarelo. marcado, já tinha amarelo. Sim. Né? Porque nitidamente, uma coisa é você correr com os braços aqui, outra coisa é você vir aqui com o peito e dar a pancada como foi. Dentro dos critérios que ele havia dado o cartão amarelo para todos os outros antes dessa jogada, ele teria que expulsar o André. Só que ele não teve coragem de expulsar. Foi aí que o Medel e todos os jogadores do Vasco foram cobrar do árbitro isso daí. E aí o Thiago Santos, de forma malandra, inteligente, foi lá e começou a criar confusão para justamente fazer o tumulto todo. E foi o que o árbitro, nossa, obrigado, foi lá e expulsou os dois. Um de cada. Para não expulsar o André, que a origem da confusão era toda ali. era a expulsão ali. Entendeu? Então, por isso que eu estou dizendo, depende dos erros, depende da forma como é o erro. Né? Porque o árbitro pode chegar, por exemplo, jogar agora Fluminense e Vasco, e ele poderia dar um erro, cometer um erro ao Fluminense. Sim. Mas, de novo, Entendeu? o holofote do clássico está em cima E do aí árbitro. os jogadores do Fluminense vão pensar, está compensando. É lógico. Armando, entendeu? Lógico. O que eu quero dizer é o seguinte, que o ambiente já fica contaminado. E ninguém faz questão de amenizar. Já fica Uma coisa, contaminado. já começaram a entrevista 4 dias antes Naquela falando época? do árbitro. Sim. Não vou lembrar. Exatamente. Porque sabe que o sistema é falho. Mas sabe por que eu acho que o Vasco está certo em reclamar? Cara, são 4 jogos que o Vasco foi prejudicado pela arbitragem. Eu não tiro a razão de Não, reclamar. sim. Mas assim, não foram lances tranquilos, fáceis, não foram assim, lances graves. Sim. Lances graves. Que aconteceu. do David eu agora foi um eu negócio- posso ser muito intransigente. Eu não concordo com nenhuma pura reclamação de arbitragem no Brasil. Não concordo. Não concordo. Não concordo. Acho que é bengala, acho que eles se retroalimentam. Bengala é pra caramba. Se Falei retroalimenta o sistema, eles Sem dúvida. gostam que o árbitro erre porque eles têm como justificar. E assim, agora, se o cara reclamou e apresentou um plano, ó, eu tenho isso aqui para melhorar. Se algum desses caras, todos que eu reclamando nos últimos 10 anos, apresentaram algum plano para melhorar a arbitragem no Brasil, aí eu fico quieto. Eu fico incomodado também com essa cultura, e sempre tento tocar nesse assunto, o dirigente brasileiro ele reclama quando ele se sente prejudicado. Quando ele é ajudado, entre aspas, ele não fica fala nada. quietinho, não fala O presidente nada. de São Paulo estava falando que ano passado, acho que foi Palmeiras e São Paulo, posso estar errando o jogo. Ele falou assim, não, o Palmeiras está pressionando muito a arbitragem, isso aqui tem que deixar o árbitro apitar, porque senão a gente é pressionado. O que o presidente de São Paulo fez depois do jogo do Santos? Já foi Pressionou, a cornetada na arbitragem porque se sentiu Eu prejudicado. quero dizer que eu entendo porque está muito fora do tom, cara. Os erros de arbitragem contra o Vasco nesse Campeonato Carioca. A arbitragem do Campeonato Carioca, ela é patética há anos. Eu sei porque eu sou carioca, vi muito o Campeonato Carioca e ainda mais por conta da profissão. Porque eu sou... Carioca, Agora carioca. sai, carioca. Vi muito... Básico. Mas Desde assim, 2011. tá aí um nível ainda... Gente, o árbitro que apitou o Vasco e Fluminense, ele foi escolhido pelos 2 clubes, tá? Bem antes. Sim, sim. Foi escolhido pelos 2 clubes. Antes de 2000. E agora está vetado pelos E agora dois. está vetado, porque tanto o Fluminense também teve pênalti não marcado. Né? Aquele pênalti no Medel, para mim, foi pênalti. Né? Que a bola bate na mão foi pênalti. do Medel. Acho que ali o Fluminense pode reclamar. Só que no conjunto do Clássico, acho que o Vasco foi mais prejudicado em outros lances agudos da partida. Tem debate, né, em alguns lances, né? Um tem uma interpretação, outro tem outra, só que o que está acontecendo nesse Campeonato Carioca não é algo normal. A arbitragem, ela é ruim, ela dá e tira contra todo mundo, ela acaba prejudicando em algumas oportunidades outros clubes, só que o que está acontecendo, consequência contra o Vasco, não é normal, cara. São 4 jogos. O Vasco está fora hoje da zona de Acho que o classificação. Vasco está sendo perseguido. Eu não tenho como cravar isso, né? Você lê... Mas você tem uma sensação. Não, eu acho que tem uma questão política hoje. Em andamento no Campeonato Carioca. Até na questão do direito de TV. Tá. Um dos- Fala aí que eu quero Não, falar um negócio do Botafogo aqui. Porque esse jogo aqui é crucial pro Botafogo, hein? Nós já discutimos aqui uma vez, eu e o Pedro, nós conversamos e debatemos muito isso sobre a política. E eu lembro que na época era até o... Quem era o presidente da comissão de arbitragem?
eu não sei. Gaciba. O Gaciba, era o Gaciba. Porque teve um jogo, acho que o São Paulo foi conversar. Não, o Corinthians bateu na porta para conversar com o Gaciba. Depois tinha. O Vasco já tinha. Eu sei que o Gaciba, mas é um praxe normal, Sim, isso não é o Gaciba. Estou falando que foi na época do Gaciba, mas isso acontece com todos os presidentes que tem ali de comissão de arbitragem. Eu acho que assim, o presidente da comissão de arbitragem não tem que receber clube. Não tem que receber clube. Nenhum. Ah, mas vem cá, como o Praz falou, apresentem uma forma aqui, nós iremos discutir. Quando? Nas reuniões que teremos com a CBF. Aí os bastidores do futebol, né, Zé? Sim, mas esses bastidores de do pressão. futebol. Sim, mas esses bastidores do futebol nos levam, dona, a isso que está acontecendo. Há muito tempo. Então, para você tentar mudar e começar, coloca uma pedra aqui, depois você vai montando exemplo ali. é Santos São Paulo agora, gente. Vai fazendo aqui. O exemplo é esse pedido aí da Copa América. Sim. Né? Eles foram pedir, é a mesma coisa da arbitragem, a mesma relação da arbitragem. Foram pedir agora. Apresenta uma proposta Quase de em calendário. março. Apresenta uma proposta de calendário. Entendeu? Quase em março. Pra Copa América em junho. Mas eles, assim, eles pediram porque tem uma questão política aí para tentar tirar o Edinaldo, né? Nas entrelinhas o negócio, né, tá muito claro. Vamos entrar nisso já. Entendeu? Então, assim, apresentem algumas Sugestões, sugestões e tal. Mas se eu fosse presidente da comissão de arbitragem, bate aqui na porta. Desculpa, olha, isso era uma coisa corriqueira, aqui ninguém vai bater na porta. Sabe por quê? Porque não vai ficar com o rabo preso, não vai ser obrigado a atender a todos os clubes. Não vai fazer nada. Aqui nós seremos profissionais. Você já viu o presidente da comissão de arbitragem bater na porta dos clubes e falar assim, você está administrando o seu clube errado? Ô, treinador, você errou durante o jogo? O que tu acha que sai de uma reunião dessa? Por exemplo, o Vasco foi lá, foi buscar, ele vai bater lá na porta da comissão de arbitragem do Rio. Não quero mais uma reunião. O que ele vai fazer o quê? Qual é a Várias outras reuniões já aconteceram com outros clubes, é mais ou menos assim, olha... O árbitro sai da reunião mais bem preparado que vai para o campo? Não sai. Não, e a conversa sempre é... Eles fazem isso há 20 anos, diminuem os erros. Olha, tem razão, a gente analisou aqui os lances, realmente tivemos um erro. Vai ficar 2 vamos jogos. prestar atenção, vamos tirar o árbitro para reciclagem, vamos colocar outro e tal, vamos tentar melhorar. Galera, infelizmente, né, hoje a gente só fala de arbitragem, vai ter um clássico importantíssimo, Botafogo e Vasco, e o debate vai ser sempre arbitragem, porque a arbitragem tem prejudicado o Vasco, são 4 jogos e o Vasco está sendo prejudicado, né, e nada é feito. E não adianta querer escolher a arbitragem, que qualquer árbitro tá sujeito a errar. Não adianta que era um árbitro FIFA. Pode errar. Sabe por que o árbitro vai errar? Vai continuar errando? Por quê? É um técnico na beira do campo gritando no ouvido do árbitro o jogo todo. É jogador o tempo todo querendo apitar jogo. O jogador ele quer apitar, cara. Às vezes é uma falta clara, o cara não foi falta. O cara tá brigando contra uma coisa que não tem como, cara. Tá na imagem. Entendeu? O cara quer brigar por isso. O jogador, ele reclama até no escanteio, cara. Ele chuta a bola pro escanteio, ele reclama e fala que não foi escanteio. Pois já é a cultura, cara. É a cultura dos clubes brasileiros, dos jogadores, cara. Eles reclamam por tudo. O árbitro estando errado ou certo, o árbitro vai sempre estar errado. Não adianta. Entendeu? Tem que mudar isso. Tem que mudar, tem que parar essa palhaçada de clubes querer, vou na comissão de arbitragem, querer... Não tem que existir isso. Eles têm que ter responsabilidade deles, tem. O árbitro errou, tem que ser punido e pronto. Entendeu? Tem que acontecer isso. E tem que também diminuir esse negócio dos clubes, cara. Todo jogo, antes do jogo, os caras querem falar mal de arbitragem. Nem teve o jogo ainda, os caras já estão reclamando, já tá botando pressão no jogo. Como que vai ter um jogo assim? Não dá. Não dá, porque os caras querem ter a muleta. Perdemos por causa da... sempre vai ter a desculpa. Quando perde, nunca é culpa do time. É sempre da arbitragem. Mesmo se você jogando mal, a culpa é da arbitragem. Então, assim, é uma cultura que tem que mudar. Deveria ter uma regra. Falou de arbitragem antes do jogo, ficou falando mal de árbitro, é punição. Acabou, é ponto final. Tem que ser assim no Brasil, tem que mudar, cara. A cultura tá muito ruim do futebol brasileiro. Tá muito atrás de todos os outros clubes. Não adianta você ter um futebol brasileiro que tem clubes que contrata, tem folha salarial milionária, contrata jogadores aí astronômicos. E o futebol, como é que tá o futebol? Tá ruim, cara, tá ruim. E vou falar, se não fizer a mudança, a gente vai ter um campeonato brasileiro vergonhoso. Vergonhoso, manchado pela arbitragem, pelo VAR. Alguma coisa tem que ser mudada no futebol brasileiro. E tem que ser o mais rápido possível. Será que a FIFA vai ter que intervir em alguma coisa aqui no futebol brasileiro? Pô, uma vergonha.
É uma vergonha. E eu falo, culpa também dos clubes que só reclama quando é prejudicado. Quando é favorecido, não reclama. Então, na minha opinião, os clubes também têm sua parcela de culpa. O Vasco tá certo em reclamar? Tá certo, tem que reclamar. Porque, pô, os erros você errar uma vez, você, pô, beleza, passando batido. Mas, pô, quase todo jogo tem alguma coisa clara que os caras não marcam. Você fica naquela, pô, será que tem alguma coisa contra o clube? E fica, às vezes, meio que parecendo. Então, assim, alguma coisa, galera, tem que ser feito. Tem que ser feito e não pode nenhuma equipe. Não é o Vasco só, não é o Botafogo, não é o Flamengo, não é o Fluminense, ninguém. Nenhum clube tem que ser. Tem que ter esses erros, cara. Prejudicado, não pode ser prejudicado. Eu acho assim que tem que haver o que? Uma arbitragem que seja conciso. O cara olha ali, pô, é falta, não é falta, é pênalti, não é pênalti. Só isso. Coisa normal do futebol hoje, o árbitro dá a entender que o árbitro não consegue acompanhar o jogo, não consegue ter a leitura do que está acontecendo. Aí tudo é o VAR, qualquer coisa o VAR intervém. Não é para acontecer isso, não é, o VAR não tem. Cara, tem que ter o sistema de impedimento automático, cara. Essa linha que eles traçam tudo errado, você não consegue nem entender. O cara bota na câmera, bota tudo torto, você não sabe se está certo ou errado. Não tem que ter um sistema automático, meu amigo. O marcou ali, ó. Tem que ter o limite também de centímetro. Por causa de um fio de cabelo, o cara tá impedido. Não, tem que ter algum limite ali, né? Ah, foi impedimento, não foi automático, meu amigo. Na hora, pum, impedimento acabou, ponto final, não vai ter discussão na beira do campo. Acabou. A única coisa que vai ter que acontecer é um lance polêmico em área. Ah, foi pênalti, não foi pênalti. Eu acho que nem negócio de cartão vermelho ou amarelo deveria ser, porque assim, se o árbitro, pô, não deu cartão, não sabe, é porque ele não tá acompanhando o jogo. A não ser se for uma jogada que tenha muitos jogadores na frente, aí sim o VAR tem que intervir. Mas jogada onde tá o ângulo todinho para o árbitro tem que decidir em campo. Porque daqui a pouco não vai existir nem árbitro mais do campo, vai ser só um cara lá em cima que vai estar dando só, né, as coordenadas lá do que vai ser dentro de campo. Porque o árbitro já não tem mais poder nenhum e o árbitro também não quer. Né? Porque assim a mole ganha dinheiro, só ir pro campo qualquer coisa polêmica ou pro VAR. Aí é complicado, né? E o clássico não pode ser. A gente espera que tenhamos aí um bom jogo, que não tenhamos mais uma vez interferência do árbitro, né? E vença o melhor. Tem que ser assim, o futebol, na minha opinião, que vença o time que foi mais capaz de fazer o gol, nem que seja o melhor, mas o time que foi lá e conseguiu fazer mais gols e saiu com a vitória, que nem sempre o melhor vence, né? Vence quem faz gol, né? É o que tá melhor em campo, vence quem bota a bola na rede. Futebol, o resultado não é de quem jogou melhor, é de quem fez o gol. Então, né, vamos aguardar aí para ver se esse clássico entre Vasco e Botafogo seja um clássico aí que a gente espere, né? Um clássico de bom jogo, né, entre as duas equipes, e vamos acompanhar tudo aqui no nosso canal. Deixa nos comentários a opinião de vocês, o que vocês estão achando também da arbitragem aí dos jogos do Vasco. Deixa nos comentários que é muito importante aí para o nosso canal.